A pandemia do coronavírus pegou o mundo de surpresa, colocando governos, instituições de saúde e populações inteiras em estado de alerta. Em meio a um cenário de incerteza, tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, têm se mostrado ferramentas importantes no combate à Covid-19. Desde o início da crise sanitária, a inteligência artificial tem sido empregada para diversas finalidades, como o rastreamento de contatos de pessoas infectadas, a previsão de surtos em determinadas regiões e a análise de dados para identificar padrões e tendências no avanço da pandemia. Um exemplo de como a inteligência artificial pode ser útil no combate à Covid-19 é a tecnologia desenvolvida pela empresa chinesa Alibaba. Através de algoritmos, a plataforma identifica casos suspeitos, ajuda na triagem de pacientes e orienta usuários sobre medidas preventivas. Outra aplicação importante da inteligência artificial é no desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Com a ajuda de algoritmos de aprendizado de máquina, pesquisadores podem acelerar o processo de identificação de moléculas com potencial terapêutico contra o coronavírus. Além disso, a inteligência artificial também pode ser empregada para monitorar os efeitos da Covid-19 no padrão de vida da população, identificar grupos de risco e desenvolver estratégias para lidar com a crise econômica que a pandemia tem provocado. Embora a inteligência artificial não seja uma solução definitiva para a Covid-19, ela pode ajudar a mitigar a disseminação da doença e reduzir os impactos da pandemia na sociedade. No entanto, é importante destacar que a implementação dessas tecnologias deve ser acompanhada por políticas públicas que garantam a transparência, a privacidade e o uso ético dos dados coletados. Em suma, a inteligência artificial tem o potencial de revolucionar o combate à Covid-19 e ajudar na elaboração de soluções efetivas para a crise sanitária. Avanços tecnológicos como esses demonstram como a tecnologia pode ser uma aliada valiosa no enfrentamento de desafios globais. A pandemia de Covid-19, que teve início no final de 2019, rapidamente se espalhou pelo mundo, causando milhões de mortes e impactando a vida de bilhões de pessoas, desde o início da pandemia. A tecnologia tem sido uma ferramenta importante no combate ao vírus e na busca por soluções para mitigar seus efeitos. A inteligência artificial, tem sido uma das tecnologias mais utilizadas nesse contexto. Com sua capacidade de processar grandes quantidades de dados e identificar padrões e tendências, a inteligência artificial tem ajudado a acelerar o desenvolvimento de tratamentos e vacinas, bem como a melhorar a previsão de surtos e o monitoramento de casos. Uma das aplicações mais importantes da inteligência artificial na luta contra a Covid-19 tem sido o desenvolvimento de modelos de previsão de surtos. Esses modelos usam dados de casos confirmados, hospitalizações e mortes para prever onde e quando os casos podem aumentar, permitindo que as autoridades tomem medidas preventivas antes que a situação piore. Alguns países, como a China e a Coreia do Sul, implementaram sistemas de alerta precoce baseados em inteligência artificial que ajudaram a conter o avanço do vírus. Além disso, a inteligência artificial tem sido usada para acelerar o desenvolvimento de tratamentos e vacinas. Com a capacidade de analisar rapidamente grandes volumes de dados genômicos, a inteligência artificial tem ajudado a identificar moléculas promissoras que podem ser usadas no desenvolvimento de novos medicamentos. Alguns laboratórios também estão usando a inteligência artificial para projetar vacinas mais eficazes, que possam ser produzidas mais rapidamente e em maior escala. A inteligência artificial também tem desempenhado um papel importante na melhoria da triagem e diagnóstico de pacientes. Com a capacidade de analisar imagens médicas e outros dados clínicos, a inteligência artificial pode ajudar a identificar casos suspeitos de Covid-19 com maior precisão e rapidez. Alguns hospitais já estão usando sistemas de triagem baseados em inteligência artificial para ajudar a identificar pacientes que precisam de atenção imediata. No entanto, apesar de todos os benefícios potenciais da inteligência artificial no combate à Covid-19, é importante lembrar que essa tecnologia também apresenta alguns desafios e limitações. Por exemplo, a inteligência artificial depende de grandes quantidades de dados para funcionar corretamente. E nem sempre é fácil obter esses dados de forma precisa e confiável. Além disso, a inteligência artificial pode ser tendenciosa ou gerar resultados imprecisos se não for treinada corretamente. Em resumo, a inteligência artificial tem sido uma ferramenta valiosa no combate à Covid-19, ajudando a prever surtos,
acelerar o desenvolvimento de tratamentos e vacinas, melhorar a triagem e diagnóstico de pacientes e muito mais. No entanto, é importante continuar a investir em pesquisas e desenvolvimento para garantir que essa tecnologia seja usada de maneira ética e eficaz.